Geralmente ligamos megaprojeto à criação e a este canal. Pensamos na Grande Muralha da China, na Estação Espacial Internacional ou em túneis gigantes conectando países. Esse é o Eurotúnel. Sim, esses 3 vídeos já foram feitos. Espera, já fizemos o da Grande Muralha da China? Na primavera de 86, a União Soviética iniciou um megaprojeto motivado não por ambição, mas por necessidade de sobrevivência. A operação exigiu mais mão de obra que a construção do Canal do Panamá, mas precisou ser organizada em poucas horas, não anos. Ao contrário de uma ponte ou arranha-céu, o objetivo era enterrar um erro do passado, não construir algo novo para o futuro. O local era uma área contaminada de floresta e concreto no norte da Ucrânia. O objetivo era impedir que o reator nuclear em chamas contaminasse o abastecimento de água de milhões de pessoas e tornasse uma parte da Europa inabitável. As autoridades soviéticas trouxeram robôs avançados da Alemanha e Japão para limpar destroços radioativos, mas as máquinas falharam. A radiação era tão intensa que cérebros eletrônicos não suportavam. A tecnologia avançada do final do século XX ficou inútil em minutos. Então, a liderança recorreu à única máquina que poderia funcionar nessas condições: os seres humanos. Eles os chamavam de liquidadores. Parece o título de um filme de ficção científica brega dos anos 80. Mas a realidade era horrível, muito parecida com esses filmes bregas de ficção científica dos anos 80. Curioso, esses eram homens e mulheres que tiveram que lidar com as consequências do desastre de Chernobyl. Ao pensar em Chernobyl, costumamos lembrar da explosão ou da roda gigante em Pripyat, mas a real história de Chernobyl é sobre esse exército. Não estamos falando apenas das poucas dezenas de bombeiros que chegaram na primeira noite, estamos falando da mobilização de quase 600 mil pessoas. Isso equivale à população de Luxemburgo ou a uma cidade média dos Estados Unidos. Mineiros cavavam túneis no calor, mergulhadores nadavam em água radioativa, pilotos voavam em meio à fumaça tóxica e jovens soldados removiam grafite dos telhados por 90 segundos. Alguns eram heróis que sabiam o que estavam fazendo, outros eram recrutas que simplesmente foram mandados entrar no caminhão. Sem eles, o desastre de Chernobyl não seria só uma tragédia para a Ucrânia e Belarus, mas uma catástrofe mundial. Hoje, vamos analisar além da explosão e da física dos reatores RBMK. Vamos falar sobre quem fez a limpeza, quem foram os liquidadores e o que realmente ocorreu com eles. O que é um liquidador? Antes de analisarmos as operações, precisamos definir sobre quem estamos falando. Liquidador não é um cargo comum numa carreira, exceto na contabilidade, e mesmo assim é outro tipo de liquidação. A palavra vem do nome oficial soviético da operação de limpeza, que nem vou tentar pronunciar, mas significa participante da liquidação das consequências do acidente da usina nuclear de Chernobyl. No estilo burocrático soviético, essa longa frase foi reduzida ao termo direto e sombrio: liquidator. Oficialmente, o título era concedido a qualquer pessoa envolvida nos esforços de limpeza dentro da zona de exclusão de 30 quilômetros entre 1986 e aproximadamente 1989. Essa definição ampla oculta a diversidade dos envolvidos. Ao falar em liquidator, imaginamos alguém de traje de chumbo removendo grafite radioativo. E esses homens existiram. Eles eram só a ponta do iceberg. Primeiro vieram os primeiros socorristas, funcionários da usina e bombeiros que combateram os incêndios na noite do desastre. São o grupo mais famoso e os que receberam as maiores doses imediatas. Depois vieram os militares, pois a União Soviética mobilizou amplamente suas forças armadas. Dezenas de milhares de jovens recrutas, muitos das tropas químicas ou infantaria, foram trazidos. Com 18 ou 19 anos, tinham pouca compreensão sobre radiação. Físicos foram usados desde trabalho braçal até guarda e como biorobôs nos telhados. Os especialistas foram chamados. A União Soviética reuniu seus melhores pilotos de helicóptero para milhares de missões sobre o núcleo exposto, lançando areia, chumbo e boro. Eles trouxeram centenas de mineiros de Donetsk e Tula,
não para minerar, mas para cavar um túnel de resfriamento sob o reator. Operários soldavam vigas de aço no sarcófago, enquanto engenheiros projetavam estruturas de proteção em tempo real. Além do exército, os civis davam suporte. Não é possível manter tantos trabalhadores sem infraestrutura adequada. Motoristas, cozinheiros, médicos, enfermeiros e agricultores locais ajudaram na descontaminação, lavando estradas, enterrando o solo e alimentando os soldados. Todos eles eram liquidadores, mas quantos eram? Devido ao caos após o acidente, ao sigilo da União Soviética e ao colapso do país anos depois, os registros ficaram incompletos. Órgãos como a Organização Mundial da Saúde e o Comitê Científico da ONU sobre Radiação Atômica costumam citar um número. Entre 500 e 30.600 mil trabalhadores de recuperação nos primeiros anos, as doses de radiação recebidas variaram bastante. A dose efetiva média dos liquidadores é geralmente de cerca de 120 millisieverts no MSV de radiação. Números podem ser abstratos, então vamos tentar entender isso melhor. Uma radiografia de tórax típica fornece cerca de 1 millisievert, então o liquidante médio recebeu uma dose equivalente a cerca de 1.200 radiografias de tórax. Ou, se preferir, imagine fazer todos os exames médicos da sua vida, cada consulta odontológica, cada raio-x de osso quebrado, cada tomografia e condensar tudo isso em um único ano. Essa é só a média. Milhares receberam doses bem maiores e muitos dos primeiros socorristas tiveram doses letais em poucas horas. Porém, é preciso fazer uma ressalva preocupante sobre esses números. Segundo a Associação Internacional de Proteção Radiológica, só 2 a 3% dos liquidadores tinham decímetros pessoais para monitorar a exposição à radiação. Para a maioria dessas 100 mil pessoas, os números em seus registros oficiais eram estimativas reconstruídas depois, baseadas no local e tempo de trabalho. Muitas vezes, esses números foram simplesmente inventados ou alterados para ficar abaixo dos limites oficiais de segurança. União Soviética, pessoal, o desastre em que se envolveram. Para entender por que 500 mil de pessoas foram necessárias, é preciso ver a bagunça que foram limpar. Vamos direto ao acidente, pois para os liquidadores só importava o resultado, não a causa. Tudo começou às 23 horas, no dia 26 de abril de 1986. Dentro da sala de controle do reator 4, um teste de segurança rotineiro deu catastroficamente errado. Não entraremos na física do envenenamento por xenônio e dos canais das barras de controle. O reator RBMK-1000 tinha uma falha fatal de projeto, coeficiente de vazio positivo. De forma simples, quando a água do resfriamento virava vapor, a potência do reator subia em vez de cair. Junte esse projeto instável a erros humanos e sistemas de segurança desativados e ocorre uma reação nuclear em cadeia descontrolada. 2 explosões massivas levantaram o escudo de 2.000 toneladas pela força. A pesada tampa de concreto e aço do reator foi lançada para fora, destruindo o telhado e arremessando o interior do reator ao céu noturno. Barras de combustível, concreto e principalmente blocos de grafite moderador foram espalhados pelo complexo. O grafite era extremamente radioativo. Ele ficou dentro de um núcleo nuclear em funcionamento por anos e agora estava espalhado pelo chão como se fosse entulho comum. Esse era o ambiente. Socorristas chegaram. Pripyat, cidade soviética moderna com quase 50 mil habitantes, ficava a 3 quilômetros. Em 26 de abril, a vida seguia normalmente. A fumaça do reator era vista das sacadas, mas ninguém sabia que respiravam ar com iodo 131 e césio 137. As autoridades soviéticas só ordenaram a evacuação após 36 horas. Apenas na tarde de 27 de abril, 1.200 ônibus levaram os moradores. Disseram a eles que seria temporário, apenas 3 dias. A maioria nunca mais veria suas casas. Depois, a zona de evacuação aumentou para 30 quilômetros, removendo mais de 100 mil pessoas. Enquanto isso, o Estado soviético fez o que sabia. Tentou esconder a verdade, cortando linhas telefônicas para evitar que os cidadãos espalhassem pânico.
A mídia estatal minimizou o incidente e espalhou cartazes culpando agentes estrangeiros e desinformação ocidental. Mas não dá para esconder. Com o núcleo do reator em chamas exposto, a nuvem radioativa se espalhava pela Escandinávia. O mundo sabia, e o Kremlin entendeu que, sem conter o vulcão, a contaminação poderia ameaçar a água de milhões e tornar grande parte da União Soviética inabitável. Com o reator em chamas e a radiação se espalhando, a liderança soviética recorreu à sua principal ferramenta, a força de trabalho. E foi aí que os liquidadores começaram a chegar. Fase 1. Os primeiros dias, os primeiros liquidadores não eram recrutas. Vieram do interior os homens de plantão e as brigadas de bombeiros de Pripyat e da usina. As primeiras equipes eram lideradas pelos tenentes Vladimir Pravik e Viktor Kibanok. Eram 2 homens de 23 anos. Eles lideraram as equipes de bombeiros ao prédio do reator, achando que era um incêndio industrial comum. O telhado do salão das turbinas, coberto de betume, pegou fogo por causa dos destroços. A fumaça era densa e tóxica, e entre o piche em chamas havia estranhos blocos pretos. Sobreviventes contaram que os chutavam para liberar o caminho das mangueiras. Eles estavam quentes e pareciam brilhar com uma estranha luminescência interna. Esses eram blocos de grafite do núcleo do reator. Pouco antes, moderavam a reação nuclear no vaso. Agora deitados no telhado irradiavam morte só pela proximidade. Os bombeiros eram expostos a altas doses de radiação gama e nêutrons, mas continuaram trabalhando. Eles usavam jaquetas de lona, capacetes padrão e botas de borracha, não trajes de chumbo. Homens de folga correram ao local, alguns só de camisa ou jaqueta de couro. Em 30 minutos, começaram a fraquejar. Eles relataram gosto metálico na boca, típico de alta exposição à radiação, pois o ar fica ionizado. Depois surgiram náusea e vômito, um após o outro. Eles desmaiaram não pela fumaça, mas porque seus sistemas nervosos falhavam. Enquanto os bombeiros lutavam contra o fogo, outra batalha ocorria na sala de controle nas primeiras horas. A equipe sênior de engenharia não acreditava que o reator havia sumido. Segundo seu treinamento, um reator RBMK era uma fortaleza e não podia explodir. Quando funcionários juniores relataram ter visto o céu acima do salão do reator, foram informados que estavam alucinando ou enganados. Apesar da confusão, houve grande heroísmo profissional. Operadores e engenheiros, ao notarem o problema, permaneceram em seus postos. Eles correram por corredores escuros e alagados, cruzando água radioativa para girar válvulas manualmente. Tentavam bombear água para resfriar o núcleo, sem saber que ele já estava espalhado pelo estacionamento. Vamos pausar para explicar o que ocorria com esses homens. Biologicamente, a radiação costuma causar câncer décadas depois, sendo um efeito imprevisível, como uma roleta russa. Mas bombeiros e equipe da usina enfrentaram algo determinístico. Não era um risco, mas uma certeza, a síndrome aguda da radiação, ou CR. Agora, quando o corpo humano recebe uma dose acima de um sievert, ou 1000 millisieverts, em um curto período de tempo, a radiação age como uma explosão microscópica. Ela não só danifica, mas destrói o DNA. A medula óssea é a primeira afetada. O corpo perde a produção de glóbulos brancos, destruindo o sistema imunológico. Doses altas fazem o revestimento do estômago e intestino se soltar, causando hemorragias internas e sepse. Em doses extremas, vasos sanguíneos vazam e o sistema nervoso falha. O mais cruel da síndrome aguda por radiação é a fase do fantasma ambulante ou latente. Depois do vômito inicial e colapso, o paciente geralmente se recupera. Eles se sentem bem, sentam na cama, jogam cartas e conversam com a família. Foi o caso dos tenentes Pravik e Kibanok, primeiros bombeiros no local. Foram levados ao hospital número 6 em Moscou, e apesar de parecerem melhorar, não estavam se recuperando. Seus corpos apenas aguardavam as células morrerem, sem reposição. Quando a fase latente acabou, a piora foi terrível. Pravik e Kibanok morreram semanas após o acidente, em maio de 1986.
Foram enterrados em caixões lacrados devido à radioatividade de seus corpos, mas nem todos receberam sentença de morte. Leon Nitalnikov, chefe dos bombeiros na operação, recebeu forte dose de radiação, teve síndrome aguda, mas sobreviveu. Viveu mais 18 anos e morreu de câncer em 2004. Esses foram os primeiros liquidadores, o exemplo mais puro do grupo. Não ganharam medalhas, pensões especiais, nem certificado de liquidador. Eles entraram em uma situação que não entendiam totalmente, com equipamentos que não iam protegê-los para combater um incêndio que não podia ser apagado, simplesmente porque esse era o trabalho deles. Fase 2. Helicópteros, mergulhadores e mineiros. Com os incêndios apagados, a União Soviética encarou uma nova realidade. O reator era como um vulcão aberto liberando isótopos radioativos na atmosfera. Heróis da fase, ganharam tempo, mas o reator continuava queimando. Para acabar com isso, a liderança soviética lançou um ataque em 3 frentes: pelo ar, pela água e pela terra. A primeira prioridade era sufocar o fogo. Entre o segundo e o 10º dia, a Força Aérea Soviética fez mais de 1.800 missões sobre o núcleo exposto. O plano era simples: bombardear o reator até ceder. Carregaram helicópteros Mi-8 e Mi-26 com areia, argila, chumbo e boro para combater o fogo, filtrar emissões, absorver radiação e interromper a reação nuclear. Ao todo, lançaram cerca de 5.000 toneladas de material. Os pilotos estavam voando em meio a uma nuvem radioativa que podia fritar os equipamentos eletrônicos. Eles voavam tão baixo, às vezes a poucos metros acima das ruínas, que a radiação subia pelo piso das cabines. Eles usaram folhas de chumbo sob os assentos para se proteger, mas não foi suficiente. Historiadores sabem que a maioria desses lançamentos errou o alvo. A forte corrente de ar quente do núcleo em chamas empurrava areia e chumbo para o lado, onde se acumulavam inutilmente nos destroços. Na época, sem saber, seguiram voando. Enquanto os pilotos lutavam contra o fogo acima, uma ameaça pior espreitava embaixo. Sob o vaso do reator havia 2 piscinas de borbulhamento, grandes reservatórios de água feitos para suprimir vapor em acidentes comuns. Mas este não era um acidente comum. Temia-se que o córion derretesse o concreto, atingisse a água e provocasse uma grande explosão de vapor. Os cálculos sugeriam que essa explosão poderia destruir os 3 reatores restantes e espalhar material radioativo pelo mundo todo. Era preciso drenar a água, mas as válvulas estavam submersas em um porão radioativo e escuro. Esta é a origem do Esquadrão Suicida de Chernobyl. Um mito. A cultura popular diz que 3 homens foram enviados para morrer. A realidade é menos dramática, porém mais impressionante. Alexei Anonenko, Valery Bespalov e Boris Baranov, da usina, se voluntariaram ou foram designados para uma tarefa por conhecerem a tubulação. Eles não mergulharam com equipamentos de mergulho. Caminharam por água radioativa até os joelhos usando roupas de neoprene e respiradores simples. Eles atravessaram os corredores escuros, encontraram as válvulas e as abriram. A água foi drenada. A explosão foi evitada. Ao contrário do mito, eles não morreram de radiação. Semanas depois, 2 ainda estavam vivos e Baranov viveu até 2005. Eles não eram mártires suicidas, eram especialistas competentes, apenas fazendo seu trabalho. Agora, sem água, o novo temor era que o núcleo atingisse o lençol freático. A solução: instalar um grande trocador de calor, uma placa de resfriamento com nitrogênio líquido, sob o prédio. Você não pode dirigir um trator sob uma usina nuclear derretendo, certo? Tem que cavar. Os soviéticos recrutaram os homens mais duros do império, mineiros de carvão, cerca de 100 trazidos de Tula e da região de Donbass. Eles precisavam cavar um túnel de 168 metros sob o reator para criar uma câmara para o sistema de resfriamento. O calor era intenso e a radiação vinha do solo acima, pois britadeiras poderiam desestabilizar o reator. Por isso, cavaram à mão. Estava tão quente que as roupas de proteção eram apenas um obstáculo. Relatos e fotos da época mostram os mineiros trabalhando de roupa de baixo, ou às vezes, completamente nus, apenas para evitar a insolação. Eles inalavam poeira radioativa o tempo todo,
mas o trocador de calor nunca foi ligado. Quando o túnel ficou pronto, o núcleo já havia esfriado sozinho e a base de concreto foi considerada suficiente. Mineiros sacrificaram a saúde para criar um sistema de segurança nunca usado. Por fim, a batalha foi para o telhado. Antes da construção do sarcófago, era preciso limpar o telhado do reator 3 dos destroços de grafite lançados pela explosão. Os soviéticos tentaram uma abordagem moderna, usando robôs controlados à distância, veículos lunares adaptados e máquinas da Alemanha e Japão. A radiação no telhado era tão alta, chegando a 10.000 roentgens, que destruiu os chips de silício dos robôs. As máquinas vagavam sem rumo ou simplesmente paravam de funcionar, então eles recorreram aos humanos. Nikolai Tarankanov, comandante dos biorobôs, mobilizou milhares de jovens soldados para abrir a tarefa. A estratégia era simples: limitar o tempo de exposição para minimizar a dose. Os homens colocavam armaduras improvisadas, folhas de chumbo, aventais de borracha, às vezes apenas casacos bem pesados. Eles esperavam na escada de concreto, a sirene tocava e corriam para o telhado. Tinham 90 segundos. Precisavam pegar uma pá de grafite, jogar no buraco e correr de volta. Se tropeçasse, demorasse ou pegasse um pedaço muito quente, você era um homem morto andando. Milhares de homens atuaram no telhado, a maioria apenas uma vez. Em 90, segundos ajudaram a salvar o mundo uma fração mínima. E então eram mandados para casa com um certificado e um bônus de 100 rublos. Fase 3 da descontaminação no sarcófago. Enquanto mineiros cavavam e pilotos voavam, um exército maior e mais lento avançava pela paisagem. O desastre não se limitou ao reator. A explosão espalhou poeira radioativa pela região. O trabalho dos liquidadores não era apenas consertar a usina, era limpar a própria terra. Liquidadores, geralmente reservistas de toda a União Soviética, foram enviados para cidades e vilarejos na zona de exclusão de 30 quilômetros. Eles lavavam as ruas com espuma química, que mudava de branco para um cinza sujo à medida que absorvia a poeira. Eles esfregavam as paredes dos blocos de apartamentos. Se esfregar não resolvia, usavam jato de areia. Se isso falhava, demoliam os prédios. Vilas de madeira, que absorvem radiação como esponjas, foram derrubadas por tratores. Liquidadores cavavam uma grande trincheira, empurravam casas, celeiros e cercas para dentro e cobriam tudo. Depois, lidavam com o solo das áreas mais afetadas. A própria camada superior do solo foi declarada resíduo radioativo. Liquidadores usaram niveladoras e pás para raspar os centímetros superficiais da terra em milhares de hectares, levando tudo em caminhões para depósitos de resíduos de concreto. O mais assustador dessa fase foi a floresta vermelha atrás da usina, onde os pinheiros absorveram muita radioatividade. As árvores morreram e ficaram marrom avermelhadas. Os liquidadores foram ordenados a cortá-las. Derrubaram as árvores, jogaram nas trincheiras e enterraram. O solo da antiga Floresta Vermelha continua entre os mais contaminados do mundo. E eu estive lá. Mas a limpeza não adiantaria se o reator estivesse exposto. A União Soviética precisava de uma tampa para o vulcão chamada de objeto abrigo. O mundo o chama de sarcófago. A intenção era erguer uma grande estrutura de aço e concreto ao redor do reator destruído. Normalmente, projetar e construir uma estrutura tão complexa levaria 5 anos. Eles fizeram isso em 5 meses. Em junho, o projeto estava pronto e em novembro concluído. O desafio de engenharia foi um pesadelo, pois não podiam enviar topógrafos para medir as fundações devido à radiação mortal. Eles não podiam parafusar a nova estrutura às ruínas antigas, porque a explosão deixou as paredes instáveis, então eles improvisaram. Eles usaram enormes guindastes controlados remotamente, grandes unidades alemãs Demag, para posicionar paredes de aço pré-fabricadas no lugar. Eles construíram uma central de concreto controlada remotamente para bombear centenas de milhares de metros cúbicos de concreto a uma distância segura. Um dos momentos mais críticos foi instalar a viga gigante de sustentação sobre a abertura do reator. Para sustentar o novo teto, foi necessário um içamento de guindaste com precisão cirúrgica, guiado por câmeras e observadores, usando binóculos de bunkers revestidos de chumbo.
Mas as máquinas não podiam fazer tudo sempre que um parafuso precisava ser apertado ou um cabo precisava ser desenganchado. Numa zona morta inacessível a robôs, um humano precisava entrar. Soldadores usavam cabines de chumbo suspensas por guindastes sobre os destroços para fundir vigas de aço. Quando ficou pronto no fim de 86, o sarcófago era feio, cinza e imponente. Ele tinha buracos e frestas, mas funcionou por enquanto. Os engenheiros sabiam que era uma solução temporária, feita às pressas para durar 30 anos. O novo confinamento seguro, um grande arco deslizante cobrindo o reator, é uma maravilha da engenharia moderna. Já mencionamos isso. Acho que foi um dos primeiros vídeos do canal. Você pode conferir depois deste vídeo, se quiser. Para que tudo isso fosse feito, a burocracia soviética teve que gerenciar seu recurso mais precioso, a saúde de seu povo. No papel, o sistema era rigoroso. O limite de dose para um liquidante começou em 150 millisieverts por ano e com a estabilização caiu para 100 e depois para 50. O sistema era como um cartão perfurado. Ao entrar na zona, sua dose era registrada e quando o cartão de radiação enchia. Ao atingir o limite de 150, 100 ou 50, você era dispensado, mandado para casa e recebia seu bônus. Na prática, as marcações no cartão eram flexíveis e os comandantes sofriam grande pressão para cumprir prazos. Se o melhor operador de guindaste ou o soldador mais experiente atingisse o limite de dose durante um trabalho crítico, era tentador parar de registrar a dose por alguns dias. Os liquidadores também eram enganados. Muitos, reservistas ou mineiros de carvão, buscavam o adicional de periculosidade e sabiam que, ao atingir o limite, seriam dispensados. Alguns deixavam os dosímetros nos alojamentos para esconder a exposição e seguir na folha de pagamento. Registros oficiais indicam que as doses médias caíram anualmente com o avanço da limpeza, comprovado estatisticamente. Para os homens de 86 que soldavam vigas e enterravam a floresta, os números oficiais eram só tinta no papel. A vida como liquidante, realidade diária. Como era realmente ser um liquidante? Esqueça os helicópteros e o heroísmo por um instante. Para os 600 mil homens presentes, a liquidação não era só uma batalha, mas um trabalho frequentemente chato, sujo e confuso. Para muitos, a jornada começava com uma visita ou carta. A máquina de mobilização militar soviética era ampla e eficiente. Reservistas de 30 e 40 anos afastados do serviço há muito foram subitamente convocados. Muitos não sabiam o destino. Disseram apenas que participariam de treinamento, manobras ou ajudariam na colheita. A realidade só caiu quando os caminhões seguiram para o sul, rumo a Kiev, ou ao verem os postos de controle. Entrevistas com veteranos revelam uma mistura estranha de emoções. Havia medo, certamente, mas também havia um verdadeiro senso de dever e empolgação. Geração da Guerra Fria cresceram ouvindo sobre a Grande Guerra Patriótica. Para muitos jovens, era a chance de servir a algo maior. Eles pensavam que trabalhariam algumas semanas lá, seriam heróis e voltariam para casa. Mas, ao chegarem, viram que não era uma operação militar avançada, mas sim um que se dane, e abrigar aquele exército era um pesadelo logístico. Os liquidadores viviam em vastas cidades de tendas, escolas reaproveitadas e alojamentos lotados a quilômetros do reator. No verão de 86, o calor era sufocante. No inverno, as tendas congelavam e a rotina exaustiva. Você acordava, comia a comida padrão de refeitório soviético, um mingau de trigo sarraceno, carne enlatada e chá, e então embarcava em um ônibus. Ônibus forrados com lonas plásticas facilitavam a descontaminação e levavam até a zona. Você cumpria seu turno, às vezes 12 horas, às vezes 2 minutos, dependendo da radiação, e depois passava pelas estações de lavagem. Banhos de descontaminação eram obrigatórios, porém geralmente ineficazes. Homens esfregavam até ferir a pele, mas falhavam no teste do contador Geiger e precisavam repetir o processo e vestir o equipamento de proteção. Para muitos, era motivo de piada. A menos que você fosse um mergulhador ou um trabalhador do telhado. Seu EPI consistia em um uniforme simples de algodão e uma máscara de gaze branca chamada petal.
Um veterano lembrou com amargura de receber apenas um curativo para o nariz e ouvir: "Isso vai manter vocês seguros, camaradas." Também havia forte tentação de saquear. A região tinha muitas casas abandonadas com TVs, móveis e roupas. Alguns liquidadores, sem saber sobre a radiação, tentaram contrabandear objetos. Soldados cortavam radiadores de apartamentos abandonados e roubavam paraquedas de seda para vender como sucata ou fazer roupas para suas esposas, levando sem saber o veneno para casa e contaminando as famílias. E então tinha a vodka. Sem informações claras, boatos surgiam, sendo o maior que a vodka era o melhor protetor contra a radiação. Isso me lembra quando no início da Covid havia boatos de que fumar ajudaria a matar o vírus. Muitos acreditavam que o álcool removeria a radiação da tireoide ou limparia os isótopos do sangue. Comandantes muitas vezes ignoravam o consumo de álcool, que às vezes fazia parte das rações. Enquanto isso, canais oficiais de saúde soviéticos diziam que isso era mito, o que era verdade, e incentivavam a sobriedade. Numa zona de guerra, você confia mais no colega da trincheira do que no rádio. A vodka era frequente. Você pode perguntar: por que ficaram? Por que não se amotinaram? Bem, em parte era o sistema de controle soviético, mas também em parte era abrir a promessa. Os liquidadores recebiam salários até 5 vezes maiores que o normal, promessas de bônus de risco, aposentadoria antecipada e prioridade em moradia e saúde vitalícias. Para operários de cidades pequenas, ser liquidador era a chance de melhorar a vida da família, uma troca. Entregue sua saúde ao Estado e ele cuidará de você, mas, como veremos, isso seria difícil de cumprir. No papel, eram vistos como heróis e ganhavam medalhas. Na prática, muitos se viam como filtros biológicos descartáveis, usados para limpar a bagunça e depois jogados fora quando contaminados. O que a radiação causou neles? Falamos do que os liquidadores fizeram com o reator. Agora é hora de abordar o que o reator fez com eles, a parte mais controversa da história de Chernobyl. Ao buscar o número de mortes dos liquidadores, você verá dados de menos de 50 a quase 1 milhão. Para entender essa diferença e o que ocorreu com esses homens, é preciso analisar a biologia. Houve vítimas imediatas. Esses foram os homens mencionados antes, bombeiros e funcionários da usina que receberam doses massivas e determinísticas. Registros oficiais soviéticos afirmam que 8 pessoas morreram de síndrome aguda da radiação em 86. Outras morreram nos anos seguintes por insuficiência cardíaca ou infecções devido ao sistema enfraquecido. Para esses homens, o dano foi uma lesão física. A medula virou pasta e a pele queimou e se soltou. Foi brutal, imediato e inegável. Mas, para a maioria dos 100 mil liquidadores, a radiação não os matou. Por semanas, ela jogou um jogo mais longo e quieto. O liquidador médio recebeu cerca de 120 millisieverts, uma dose centenas de vezes maior que a radiação de fundo, mas insuficiente para causar síndrome aguda da radiação. Ela atua como veneno lento, danificando fitas de DNA e células. O primeiro sinal disso foi a leucemia, porque as células formadoras de sangue na medula óssea são muito sensíveis à radiação. Cânceres de sangue surgem antes, em poucos anos. Estudos com liquidadores indicaram aumento significativo de leucemia em relação à população geral. Já os cânceres sólidos, como os de tireoide, pulmão e estômago, demoram décadas para surgir, tornando a ciência mais complexa. O câncer é uma doença comum em qualquer grupo de 600 mil pessoas. Milhares vão desenvolver câncer naturalmente. Mesmo sem Chernobyl, um médico não consegue diferenciar câncer por radiação de um natural. Isso só aparece nas estatísticas. Grandes organizações internacionais, como a OMS, estimam que, entre os liquidadores, pode haver milhares de mortes extras por câncer devido à radiação. Mas esse é só um lado da moeda. Pesquisadores e ONGs dizem que esses modelos são conservadores demais.
Eles apontam para o fato de que muitos liquidadores eram homens jovens que desenvolveram catarata, o embaçamento do cristalino do olho em taxas muito mais altas e precocemente do que o normal, uma marca conhecida da exposição à radiação. Durante anos, o foco também foi quase inteiramente no câncer. Mas, à medida que os liquidadores envelheciam, os médicos perceberam outra coisa. Eles estavam morrendo de ataques cardíacos e derrames em taxas alarmantes. No início, atribuíram ao estresse ou estilo de vida. Fumar e beber são comuns na região. Estudos recentes indicam que a radiação prejudica mais o sistema cardiovascular do que se pensava. Ela inflama vasos sanguíneos e causa aterosclerose, endurecendo artérias. Mas, se você conversar com os veteranos ou com os médicos que os tratam, eles vão te dizer que a maior crise de saúde não foi o câncer ou a doença cardíaca, foi na mente. Liquidadores enfrentam taxas muito altas de TEPT, depressão e ansiedade, parte delas por fatores fisiológicos. Estudos indicam que altas doses de radiação afetam a cognição, mas muito disso é psicológico. Imagine ter 20 anos, ser chamado de herói pelo Estado e, ao mesmo tempo, visto como um contaminante pela sociedade. Liquidadores sofreram estigma ao voltar para casa, pois muitos temiam erroneamente que fossem contagiosos e evitavam contato ou contratá-los. Viviam com o medo constante de que qualquer dor de cabeça ou tosse fosse o início do fim, o que a OMS chama de fatalismo paralisante de Chernobyl. Esse peso psicológico causou altas taxas de alcoolismo, suicídio e desemprego. Assim, a grande questão é, qual o número final de mortes? Se você ouvir a OMS e a IEA, o número mais citado é de até 4.000 mortes prematuras entre os mais expostos, incluindo liquidadores e evacuados. Grupos como Greenpeace e União de Cientistas Preocupados com modelos de risco diferentes estimam vítimas globais de dezenas de milhares a quase 1 milhão. Provavelmente, nunca se haverá consenso sobre esse número. Os dados são muito bagunçados e incompletos, mas não precisamos de número exato para entender a realidade. Sabemos que centenas de milhares foram expostas e milhares morreram jovens. Memória, política e reconhecimento. Por anos, os liquidadores foram reconhecidos em privado, mas frequentemente ignorados publicamente. Com o tempo, o legado deles ganhou forma física. No quartel dos bombeiros em Chernobyl, há um monumento. Não é um obelisco soviético abstrato, mas uma estátua de bombeiros exaustos e curvados, feita pelos próprios. O tributo mais famoso fica perto do prédio administrativo da usina e mostra liquidadores tentando conter o fogo nuclear. Inscrição simples para quem salvou o mundo. Para o soldado ou trabalhador individual, o reconhecimento foi menor. Veio na forma de um pequeno livreto vermelho e uma medalha. O design da medalha de liquidador é bastante marcante. Ela mostra uma gota de sangue, símbolo do sacrifício, e 3 linhas atravessando-a representam as radiações alfa, beta e gama. Esse livreto dava transporte público grátis, descontos em serviços e atendimento médico prioritário na União Soviética. Em 91, a União Soviética deixou de existir com a queda do Império. Os liquidadores ficaram desamparados após servirem a um país extinto, e o pagamento de pensões e cuidados de saúde passou às novas nações independentes, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Esses países enfrentavam colapso econômico e, de repente, os heróis da União Soviética viraram encargos orçamentários. Na Ucrânia, os liquidadores organizaram diversos protestos e greves de fome em frente ao governo em Kiev. Protestam contra cortes nas pensões e cancelamento de benefícios médicos. Eles dizem que o governo transformou sua compensação garantida em benefícios sociais que podem ser cortados quando o orçamento aperta. Na Estônia e outros estados bálticos, a situação era mais complexa. Muitos liquidadores eram russos étnicos ou apátridas, segundo as novas leis. Por anos, eles buscaram reconhecimento. Muitos os viam não como heróis, mas como agentes do exército soviético. Só recentemente, as leis mudaram para lhes dar apoio modesto. Enquanto o mundo lembra o desastre em 26 de abril, os liquidadores têm seu próprio dia. 14 de dezembro, o dia do liquidante na Ucrânia. Essa data é de 86, quando o sarcófago original foi declarado concluído.
Hoje não é dia de lamentar o acidente, mas de celebrar a superação. Além de Chernobyl, Fukushima e os futuros liquidadores, muitos pensaram que com o fim da União Soviética, a era dos liquidadores acabaria. Acreditamos que segurança moderna, robótica avançada e supervisão democrática evitariam lançar pessoas contra um reator de fusão novamente. No dia 11 de março de 2011, o tsunami atingiu a usina nuclear de Fukushima Daiichi. O roteiro de 86 começou a se repetir mais uma vez. Houve uma explosão confusa, mais uma vez. Você teve os primeiros socorristas, os famosos de Fukushima, que na verdade eram centenas de funcionários ficando para trás no escuro para abrir válvulas manualmente e monitorar as pressões. Novamente, com a limpeza se estendendo de semanas para anos, você testemunhou a criação de uma grande força de trabalho temporária. A mídia passou a chamar as equipes de limpeza do Japão de liquidadores, destacando o paralelo, mas as diferenças eram evidentes. Os trabalhadores de Fukushima usavam macacões Tyvek selados, respiradores completos e decímetros digitais em tempo real. Eles não enrolavam os pés em jornais ou usavam folhas de chumbo. A proteção radiológica era muito superior à de Chernobyl, e os primeiros heróis foram funcionários da TEPCO. A maior parte da limpeza, remoção de destroços, construção de tanques e limpeza do solo foi feita por subcontratados e seus subcontratados. As subcontratações, em todos os níveis e investigações, mostram uma complexa rede de recrutamento. Muitos trabalhadores eram diaristas temporários, recrutados das margens da sociedade e pouco treinados. Críticos notaram que, como os recrutas soviéticos, esses homens eram vulneráveis economicamente e aceitavam empregos arriscados por falta de opções. Eles eram biorobôs modernos, protegidos por leis, mas ainda faziam o trabalho sujo das máquinas. Após Chernobyl, o mundo aprendeu lições. Agora, protocolos internacionais monitoram o risco de câncer, saúde mental e bem-estar social de trabalhadores nucleares. A lição mais desconfortável é tecnológica. Vivemos na era da IA e Boston Dynamics. Assumimos que no próximo desastre enviaremos drones, e isso ocorrerá. Porém, robôs têm limites. Raios gama atrapalham sensores e queimam circuitos. Além disso, zonas de desastre são caóticas. Robôs enfrentam dificuldades ao subir vergalhões, navegar em porões alagados ou girar válvulas emperradas quando presos ou com falha no sensor. Ou quando um saco de areia precisa ser colocado exatamente no local onde um drone não consegue alcançar, a solução é sempre a mesma. Você precisa de uma mão, precisa de um cérebro que saiba improvisar, você precisa de um humano. Como resumir o trabalho dos liquidadores? Pela escala, é impressionante. A mobilização envolveu cerca de 600 mil pessoas, incluindo mineiros, mergulhadores, pilotos, soldados e enfermeiras de toda a União Soviética. Eles apagaram um incêndio nuclear, drenaram tanques explosivos, cavaram um túnel de resfriamento, removeram a camada superficial do solo e construíram um túmulo de aço ao redor do objeto mais perigoso do planeta. Eles realizaram quase tudo em menos de 7 meses, evitando uma catástrofe continental ao drenar as piscinas e cobrir o núcleo. O mapa da Europa poderia ser muito diferente hoje. Neste canal, normalmente falamos sobre triunfos do planejamento, previsão e engenharia de precisão. A liquidação foi o oposto, foi um mega projeto de improvisação, uma reação desesperada e caótica a uma falha da tecnologia. Isso revelou uma verdade dura. Sistemas de alta tecnologia têm um limite. Quando o projeto de reator mais avançado falhou e quando os robôs controlados remotamente da Alemanha e do Japão fritaram seus circuitos, a civilização não tinha uma máquina reserva, só tinha um animal reserva se o novo confinamento seguro. O arco brilhante hoje é o monumento visível de Chernobyl. Os liquidadores foram o andaime invisível. Obrigado por assistir.